Pessoal, bom dia galera. Olha só, o professor Rogério está falando, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, olha só, hoje a gente vai dar início ao capítulo 6, que está na página do livro didático de vocês de História, lá na página 118. Capítulo 6, o título dele é a formação da Grécia. Esse slide aí tem como objetivo ajudar a gente a compreender esse capítulo, beleza? Então, olha só, vamos passar aqui. No segundo aí, ele fala sobre localização geográfica e característica da região. Mas olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos entender. Professor, me diz aí um dos pontos que eu tenho que saber sobre a Grécia Antiga. Uma das principais características. Ela foi importante para a poesia, para relatar os fatos históricos também, as artes plásticas, a arquitetura também, o nosso direito, tá? Leis, a parte da participação política, tá? Nossas leis, a reivindicação da melhoria da vida das pessoas com base na formação das leis, tá? A religião dos gregos, a gente tem que saber que eram politeístas também. Todo mundo já sabe que são politeístas. A religião grega tinha uma forte marca humanista, os deuses possuíam ao mesmo tempo características humanas e divinas, tá? Então, principais características foram essas. Existiam várias, tá? Então, bora acompanhar lá, vai acompanhando comigo lá. O início da página 118, tá? Aí vai lá para a página 120 que a gente vai falar. Mas bora olhar aqui. Localização geográfica e característica da região. O que seria isso aí? Aonde era que ficava a Grécia? De um modo geral, o relevo da planície, da península e ilhas é montanhoso extremado de pequenas e férteis planícies isoladas umas das outras. O segundo tópico ele fala assim: na antiguidade as montanhas eram recobertas de florestas de litoral muito recortado. Aí olha só, está em negrito, favoreceu a navegação e as comunicações através do mar. Então o que a gente tem que entender? Que eu vou passar o cursor aqui em cima, olha, montanhoso, pequenas e férteis planícies isoladas. Então, o que aconteceu? Os gregos tiveram o quê? Características para se lançar ao mar, para buscar a comunicação com as outras ilhas, fazendo o quê? Um comércio marítimo, beleza? Tranquilo. Bora lá no terceiro tópico desse slide. Por outro lado, as características do relevo continental estimularam o isolamento e autonomia das cidades gregas. Tudo bem? Isolamento e autonomia. Características do quê? Elas ficavam um pouco afastadas e elas tinham que fazer o quê? Recorrer e ter condição de resolver seus próprios problemas. Ou seja, as cidades eram autônomas, ou seja, elas se desenvolviam por elas próprias. Aqui, no terceiro slide, aqui várias cidades gregas, Atenas, tá? Esparta, que a gente vai ver lá na frente, Creta, foram várias aí. Ou seja, tu tá vendo aí que o Mar Jônio, nesse período aí, era o quê? Que banhava várias cidades gregas. Aqui, no slide que a gente está visualizando aí, periodização da história grega. Está lá na página 120, lá embaixo. Que é o período pré-homérico, o homérico, o arcaico, o clássico e o helenístico. Tá? Então, olha só. Período pré-homérico vai do século X ao século XIII, antes de Cristo, período de povoamento da Grécia Antiga. Ou seja, quando começou a se juntar os povos para fazer o que seriam os gregos. Lá no segundo, período homérico, tá? Período em que teria sido criados os poemas Ilíada e Odisseias, atribuído a Homero, tá? Período arcaico, caracterizado pela formação das cidades e estados gregas, ou seja, a polis, tá? Que eram aquelas cidades onde tinha participação política, e a gente vai ver como elas eram divididas. Período clássico, período no qual as cidades gregas atingiram seu apogeu cultural. Só o que é apogeu cultural? A sua máxima da cultura, e consolidando as cidades e estados como uma forma de organização política. E finalizando o período helenístico, 336 a 146 a.C., decadência da polis, caíram sob domínio macedônio e posteriormente romano, ou seja, quando houve o que? Invasões de outros povos a essa sociedade. Creto-micênica ou pré-homérico é aquele primeiros povos, já falei, tá? Mais tarde vieram os povos que deram origem à civilização micênica, a maioria dos povos aqueus, jônios e eólicos. Creto-micênica ou pré-homérica é a segunda fase. Os micênicos aqueanos evoluíram muito graças aos contatos com a civilização cretense. Creta ou civilização minoica, cidade com uma rica elite comercial.
as mulheres desfrutavam de privilégios, religião com tendência matriarcal. E o século XIV, Creta foi invadida pelos aqueus, que assimilaram grande parte de sua cultura e civilização creto-micênica. Olha só, vamos chamar a atenção aqui, ó. Bora ver aqui, ó. Vários povos passaram e invadiram e se miscigenaram com os gregos. E houve o que? Uma troca cultural. Te lembra quando a gente estava falando lá no Estudos Amazônicos que houve o descobrimento do Brasil, que foi aquela troca cultural? Isso aconteceu o quê? Aqui no século IV a.C. e continua acontecendo posteriormente com a colonização do Brasil. Ou seja, houve uma troca cultural. Então os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios, quando eles começaram a invadir, que eles começaram a se miscigenar, houve o que? Uma troca de o quê? Conhecimentos, ou seja, uma troca cultural. Isso é muito presente. Aqui outro slide demonstrando onde eram as principais cidades, tá? Da Grécia, tá? Beleza? Cidade de Troia, possivelmente ocorreu entre 1300 a.C. e 1200. Os gregos enfrentaram a cidade de Troia, ou seja, um conflito militar que é narrada na Ilíada e Odisseia. Aqui o cavalo, tá? Muito presente na cultura aí. Após a destruição de Troia, chegaram os dórios, ou seja, o que? As invasões, olha só. Nômades guerreiros já conheciam o ferro, destruíram todas as cidades do centro-norte. Dispersão da população, conhecida como a primeira diáspora grega. Se perguntarem para ti o que foi a primeira diáspora grega, foi a dispersão, ou seja, com a invasão dos dórios, os gregos começaram a o quê? Deixar o seu território, tudo bem? Fim do período do pré-homérico, tá? Aqui, um slide chamando a atenção aqui, ó, os jônios, tu tá vendo que eles vieram por aqui, foram se miscigenando, os dórios na seta verde, os eólios, os dórios e os aqueus, ou seja, várias civilizações vieram aqui e entraram em conflito e foram dominando essa região. Professor, foi rápido isso? Claro, nada, claro que não. Passaram-se vários e vários anos, às vezes séculos para acontecer isso aí. Outro mapa demonstrando aí, tá? Os dórios, os eólios e os jônios, a localização de cada um deles aí no continente grego. E aqui o período homérico, tá? Vamos ver algumas características que foi do século XII ao século VIII a.C. Lá no antepenúltimo slide a gente vai dar uma olhada, não te afoba que eu vou explicar para vocês às vezes o que cai futuramente para vocês, porque é muita informação e tu tem que absorver aquilo que realmente vai te interessar. Então não te preocupa enquanto a isso, é muita informação, mas eu vou fazer aquela, como eu sempre falei, olha, vocês têm que saber isso aqui. Dentro do contexto da história, vocês têm que saber algumas características das várias civilizações para te entender o movimento histórico. Então não fica preocupado. Ah, professor, eu tenho que saber todas as características do período pré-homérico, do homérico, do arcaico e do clássico. Eu acredito que não. Tu tem que saber o conjunto. O que foi que os gregos contribuíram para a formação da nossa sociedade atual. Tá? Claro que tu tem que saber um pouco de cada coisa, mas tu não tem que decorar, tudo bem? Aqui, ó. Na maioria das vezes, a cidade grega tinha a Acrópole, que era a cidade alta, e a Ágora. Uma estrutura bastante interessante aqui, tá? Eu trouxe para vocês no slide de vocês aqui. Tu pode visualizar depois, lá no PDF, lá que eu vou mostrar no grupo dos pais. Período homérico, passaram a surgir divisões sociais, tá? Surge a propriedade privada. O que é a propriedade privada, Rogério? É quando por exemplo, teu pai herda uma casa e se torna uma propriedade privada, ou seja, antigamente era uma reunião de várias pessoas. Já no período homérico do século XII ao século VIII a.C., uma das características é o surgimento da propriedade privada, ou seja, quando tu tenha direito de estar naquele local ali. Houve a segunda diáspora grega, devido ao aumento populacional das comunidades gentílicas, colonização, cidades gregas por várias regiões, distinção nas colônias, tá? Entre outras características. Aqui outro mapa mostrando, tá? Período arcaico, crise do sistema gentílico, Esparta. Eu vou fazer assim com vocês. A gente está falando mais em sociedade grega. Eu vou fazer porque lá no capítulo de vocês, lá na página de vocês, lá na frente, ele divide período homérico, sociedade micênica, guerra de Troia. Mas eu vou fazer um outro slide para a gente entender as características principais de Esparta.
aquele filme de 300 e tal, aquela parte do cinema que aborda aquela luta entre os espartanos e os persas, que muita gente já viu. Alguém não viu, pode buscar na internet, pode buscar no Netflix, alguma coisa sobre os 300 espartanos, tá? A Guerra de Esparta, os 300. Então eu vou trazer para vocês futuramente um slide só sobre Esparta. Crise do sistema gentílico, Esparta, ou Lacedemônia, localizada na península do Peloponeso, cidade-estado com origem na chegada dos dórios, região antes habitada pelos aqueus. Tu tá vendo que a gente já falando aqui em dórios, em aqueus, em jônios, em dórios, ou seja, eles foram o quê? Sofrendo invasões e foram caindo e algumas foram se fixando na região, tá? Aqui, sociedade espartana, como era dividida, tá? Espartano ou esparciatas, periecos e ilotas, bora ver devagar aqui, espartanos ou esparciatas, descendentes dos Jorge, formando a aristocracia guerreira dos cidadãos soldados, bem aqui, ó, no topo da pirâmide social. Periecos, homens livres, descendentes dos povos nativos que não resistiam à invasão dórica, sem direito político, se dedicavam ao comércio e ao artesanato, está na segunda parcela da sociedade. E a base da sociedade, que eram os ilotas, a esmagadora maioria de escravos, descendentes dos povos nativos que resistiram à invasão dórica. Ou seja, tu está vendo que existe só 3 classes sociais na sociedade espartana. Política espartana, tá? A gente vai ver depois com calma, mas tu pode olhar aí, houve o quê? O Elforato, que era um conselho de anciões, a diarquia, a Jerusa e a Pela, a gente vai ver com calma isso depois, beleza? Atenas, descendente dos Jóios, que escapou das invasões dórias por sua posição geográfica, contava com um ponto natural, que era o Pireu, que permitia um desenvolvimento comercial. A economia tem 2 pontos aqui, modo de produção escravista. Primeiramente, a base econômica era a agricultura, posteriormente o comércio desenvolveu um papel relevante. Se tu tens acompanhado nas nossas videoaulas, se tu tens acompanhado nas minhas videoaulas, tu tá vendo que tu consegues observar que várias sociedades têm como uma base econômica a agricultura. Vamos citar outra que nós vimos, os egípcios, hebreus, tá? Fenícios, tá? Tudo isso aí, a agricultura era uma das principais bases da economia. Sociedade ateniense já está dividida aqui em 4 classes. Os eupátridas, bem-nascidos, latifundiários, que são latifundiários, são detentores de grandes extensões de terra, que eu acabei de falar que a agricultura é importante. Tu está vendo que quem possuíam grandes áreas estavam no topo da pirâmide social, que é os eupátridas. Na segunda, abaixo dos eupátridas, tem os georgós, pequenos agricultores. Tu está vendo que a importância de deter terra, de ter grandes quantidades de terra é extremamente importante para a sociedade ateniense. Demiurgo, que eram os comerciantes, está na terceira parcela. E embaixo os metecos, que eram estrangeiros, que faziam o quê? Junto com os metecos e escravos, que era a base da sociedade ateniense. Assim como da espartana. Reformas jurídicas foram o que isso aí, professor? São leis que existiam pessoas que fizeram reformas nessa parte. Drácon tornou público o registro escrito nas leis. Aí esse Drácon aí, uma das importantes que tu tem que entender aí, que antigamente as leis não eram escritas, eram orais. Então, quando o Drácon assumiu em 624 a.C., ele fez o que? Leis escritas. Se tinha, as leis eram escritas, não eram em papel, tá? Na maioria das vezes em tabuletas de pedra ou de madeira. Ele tinha como ter, quando tu era, digamos assim, que tu sofria alguma violência, que tu era privado de algum direito. Não, vamos olhar as leis que foram escritas por Drácon, tá? Antes não eram escritas, eram orais. Então muitas vezes a pessoa falava, olha, a lei é assim, daqui a 5 anos não é mais assim. Então a partir das leis escritas por Drácon, houve o que? Uma melhoria na vida da população. Solon, outro cara que apareceu lá, outro líder, eliminou a escravidão por dívidas, criou a bula com representantes de todas as regiões da poli, criou a eclésia, a Assembleia Popular que aprovava as leis da bula, tá? Ele e eu, Tribunal de Justiça, tá? Então, algumas características da reforma jurídica, que houve que pessoas que foram representantes, ou seja, administradores da sociedade ateniense, que fizeram melhorias
nas leis, entre eles Drácon e Sol. Reformas jurídicas também. Pisístrato promoveu um golpe impondo uma tirania. Esse cara aqui não foi muito legal porque tirania é um governo imposto sobre de maioria das vezes sobre a violência, tá? Cleístenes chegou ao poder e implantou a democracia. A gente vai ver o que é uma das principais características aqui. A democracia já vem mais para nós aqui, para dar uma melhorada. Uma característica da sociedade ateniense que contribuiu para a nossa sociedade atual foi a democracia, ou seja, demo do povo, direito do povo, tá? Vamos lá para a próxima. Democracia ateniense. Tá aqui, ó. Demo, povo, kratos, poder. Direta, não participativa, escravista. Clístenes reorganizou a população dividida em 10 tribos. Cada tribo enviava 5 representantes. Aí tu tá vendo que com a democracia já houve o que? Uma representação da maioria da população, beleza? Todos os cidadãos atenienses participavam da Assembleia Popular, que era a Eclésia, uma representação aqui. Então, quando tu falar em democracia, tu sabe que a nossa democracia herda há milhares e milhares de anos da sociedade ateniense. Isso é um dos pontos que tu tem que saber desse capítulo aí. Isso aqui é muito legal, olha. O ostracismo. Vamos ler aqui. Quando os atenienses consideravam que determinado cidadão era uma pessoa, era uma ameaça para a democracia, ele era submetido a uma votação. Os eleitores escreviam o nome da pessoa em um pedaço de cerâmica. Tá bem aqui, ó. 2, tá? E se essas pessoas tinham uma quantidade de votos negativo, ele era exilado, ou seja, ele ficava afastado por 10 anos sem direito político. Tá aqui, ó. Isso significava que ele deveria se afastar de Atenas por 10 anos. Depois desse período, poderia retornar, ou seja, voltar com plenos direitos políticos. Hoje em dia, utilizamos a expressão cair no ostracismo quando uma pessoa fica esquecida por todos. Período clássico, o apogeu, tá, da sociedade e a decadência, tá, as duas características do período clássico, que vai do século V ao século IV a.C. Gregos enfrentavam e venceram as guerras contra os persas. Decadência e as várias guerras civis enfraqueceram os gregos, permitindo que esses fossem invadidos pela Macedônia. Guerras médicas, beleza? Que foi os gregos contra o Império Persa. Aqui também houve em 2 períodos. O segundo, que foi aqui que eu falei para vocês, que foi 479 a.C. Xerxes retomou ações contra os gregos. Esse Xerxes aqui era o rei dos persas, que é aqui que aconteceu o lance lá do filme dos 300. Olha só, exército pelo norte com 300 mil homens, no caso o exército dos persas, esquadra de 1000 navios pelo sul, persas enfrentam forças espartanas nos desfiladeiros da Termópilas, combate onde o general Leônidas morreu ao lado de 300 homens, que é o filme de 300, a gente pode ver. Guerra do Peloponeso, também outro conflito que aconteceu na história da Grécia. Guerra do Peloponeso, também algumas características. Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Liga eram reuniões de cidades, tá? A Liga do Peloponeso, tá? Que foi liderada pelos espartanos. Aqui também uma do Império Macedônico, tá? Trazendo para ti o roteiro de Alexandre o Grande quando estava em declínio já as cidades atenienses, o império que se tornava as cidades atenienses. Agora sim, vamos lá. O grande legado cultural dos gregos. Vamos olhar com calma isso aí. Língua e poesia. Nossa língua está cheia de palavras derivadas do grego. Com os gregos aprendemos a expressar nos sentimentos por meio da poesia. Isso aí tu tem que entender. Então, olha só. O português, a nossa língua que nós falamos todo dia, que nós fomos colonizados, todo mundo sabe, pelos portugueses. A nossa língua deriva. O que é, professor, deriva? Ela traz traços culturais romanos e gregos, tá? A poesia também, outra característica dessa civilização. Religião, mesmo sendo politeístas, os gregos imaginavam seus deuses à imagem e semelhança do homem. Leis, importante característica que eu tenho que saber. Olha o que nós já pontuamos. A língua, a poesia, a religião, apesar de serem politeístas, mas contribuíram.
E as leis? As leis dos antigos gregos baseavam-se em um consenso popular, ou seja, estavam de acordo com a maioria, ou seja, eles partiam o quê? Participação política. Isso aconteceu de uma hora para outra? Claro que não. Claro que não, tá? Teatro, outra característica que nós herdamos também dos gregos. Ciência, os antigos gregos dedicavam grande parte de seu tempo na busca da compreensão dos fenômenos da natureza, pois acreditavam que o conhecimento tornaria as pessoas mais virtuosas, honestas, corajosas e bondosas. Ou seja, olha só o que nós estamos pontuando. Teatro, a nossa língua, as nossas leis, a nossa religião, tá? Só aí já foram 4 que eu consegui. E aqui também as Olimpíadas. Essas Olimpíadas que acontecem há milhares de anos surgiu na Grécia, tá? Ela tinha como principal característica o festival religioso da honra a Zeus, tá? As primeiras Olimpíadas foram realizadas, olha só, olha quanto tempo atrás, 776 anos antes de Cristo, com apenas uma modalidade, a corrida de 200 metros, chamada estádio. Esse estádio aí que vem derivar de estádio das nossas Olimpíadas, tudo bem? Então, galera, é isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula aí. Não te esquece que eu vou postar um outro slide somente com Esparta para a gente entender melhor. Um forte abraço para vocês aí. Até a próxima.